Então vamos lá, vamos fazer um rápido exercício aqui, tá, pessoal? Escreva um algoritmo que leia da entrada uma matriz 3 por 5, tá? Talvez tenha faltado algumas palavras aqui. Eu vou colocar assim, uma matriz de inteiros. 3 por 5. O que significa 3 por 5? 3 linhas e cada linha vai ter 5 colunas, tá? Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem uma página em branco já. Leia da entrada uma matriz 3 por 5, tá? Então, primeiro passo, né? Vamos depois eu coloco as outras coisas do algoritmo. O primeiro passo é declarar essa estrutura, né? Inteiro, eu vou chamar de emisão, tá? Emisão, quais vão ser as dimensões dessa estrutura? 3 e 5, né? Entre colchetes, certo? Como que vai ficar a visualização dessa estrutura? Eu vou tentar desenhar aqui, eu não sei se vai ficar bom, tá? Com essas formas aqui. 3 por 5, deixa eu ver. Ó. Tem 3 linhas, né? Ficou um pouco torto, deixa eu dar uma arrumada aqui. Qualquer coisa, depois vocês adiantam o vídeo para não perder muito tempo com isso, né? Ó, 3 linhas por 5 colunas, certo? Deixa eu fazer um teste aqui, vamos ver se vai dar certo aqui. Perfeito, tá? Então eu vou ter essa estrutura, né? E aí essa minha estrutura, ela tem 3 linhas e 5 colunas, ela chama-se emisão, né? Se ela tem 3 linhas e 5 colunas, quais são os índices respectivamente? Índices de linha 0, 1 e 2, né? E índices de coluna 0, 1, 2, 3 até 4, certo? Vai de 0 até a quantidade menos 1 de cada uma dessas dimensões. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho 3 linhas, então vai de 0 até 3 menos 1. E se eu tenho 5 em colunas, vai de 0 até 5 menos 1. Né? Justamente o que eu desenhei ali. Tá bom, pessoal? Tá. Agora, eu vou declarar mais duas variáveis que vão me ajudar aqui. Se antes para vetor eu tinha uma variável, um izinho, né, para percorrer o meu vetor, para matrizes eu vou precisar de 2 izinhos. Mas só que eu não posso ter 2 izinhos, né? Eu vou ter que declarar duas variáveis. Eu vou chamar de i e vou chamar de j. Tá bom? Beleza, pessoal? I vai ser a variável que vai controlar as minhas linhas, então ela vai ficar aqui, né? Controlar as minhas linhas, não, controlar os índices das minhas linhas. E j vai ser a variável que vai controlar os índices das minhas colunas. Tá? Eu preciso ter duas variáveis distintas e depois vocês vão entender o porquê. Tá? Então, por padrão, né, sempre a gente colocaria assim, informe os elementos da matriz, né? Mas eu vou colocar isso dentro de um para, tá? A gente vai entender por quê daqui a pouco, tá? Como que ficaria a leitura desses elementos, né? Eu vou colocar aqui no desenho como que vai acontecer, né? O que precisa acontecer para eu ler todos esses elementos, né? Porque quantos elementos, para começar, né? Quantos elementos que eu vou ter que ler da entrada? São 3, 5. Isso, quem falou 15 acertou, né? São 15 números que eu tenho que ler da entrada, né? Se é uma matriz 3 por 5, basta que eu multiplique aqui e veja quantos quadradinhos eu tenho, né? Eu tenho que ler 15 números, né? Então, tenho que ler da entrada 15 elementos, certo? E aí, para eu guardar esses elementos, como que vai ser o meu percurso? Eu vou fazer assim, ó, começando dessa posição, né? Venho para cá. Aí depois que acabou essa linha, o que eu faço? Eu volto para cá. Começo aqui, leio
mais 5, acabou, venho para cá e assim por diante. Ou seja, o processamento o percurso nessa estrutura vai ser sempre, né, nesse caso vai ser da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá? Ou seja, eu vou percorrer linha por linha. Para cada linha eu percorro as respectivas colunas. Para cada linha eu percorro todas as colunas. Beleza, pessoal? Parar de enrolar aqui, eu vou escrever, tá? Vou colocar assim, ó. Para isso acontecer, né, o que precisa acontecer? Ficou meio repetitivo, mas para esse percurso acontecer, o que eu preciso fazer, né? Veja se você compreende isso, tá? Tentar colocar as cores aqui para vocês tentarem associar o máximo possível. Para ir de 0 até 2. Lembra que eu falei que o i vai ser o responsável para controlar os índices de linha, né? Por isso que ele vai de 0 até 2, porque meus índices de linha tem limites aí 0 e 2, né? E aí, eu vou colocar assim, ó. Para J de 0 até quanto, hein? Até 4, né? Certo? Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem, né? Aí, aqui dentro eu coloco assim, escreva. Vou colocar uma mensagem só para aparecer, só para ficar mais... Porque a gente vai acabar executando isso aqui, né? E daí eu vou fazer uma execução passo a passo, então esse vídeo vai ficar um pouco longo. Mas aí só pra gente visualizar todo esse percurso que eu desenhei em laranjado ali, tá? Informe. Vou colocar assim, ó. Informe o elemento IJ, tá? Beleza? Isso vai colocar na saída uma mensagem desse tipo, né? Informe o elemento, por exemplo, 0,4, 2 pontos. Vai aparecer uma mensagem desse tipo na saída, tá? Aí, no leia, como que vai ficar o leia? Leia algo da entrada e armazene na matriz emissão, né? Índices I, linha I, coluna J, tudo bem? Fim para, fim para. Beleza, pessoal? Dúvidas até aqui? Espero que não, né? Tá, vou duplicar essa página aqui. Duplicar não, inserir uma depois, né? Deixa eu ver se eu consigo copiar essa estrutura para eu não perder tempo. Copiar. Vou colar aqui. Perfeito. Né? Então eu tenho a minha estrutura chamada... emissão, né? Quais são os índices dessa minha estrutura? Índice de coluna 0 até 4, né? Índice de linha 0 até 2. Perfeito, né? Tem mais variáveis, uma chamada I, a outra chamada J, perfeito? Né? Como está declarado ali. E aí depois eu vou executar esse para, vou executar umas 5, 6 vezes aqui, tá? Se você entender isso
mais rápido, então você pode ficar à vontade em avançar, tá? Ou adiantar o vídeo, eu vou fazer bem devagar mesmo, porque para todo mundo conseguir compreender, tá bom? Então vai funcionar assim, eu tenho um para, o que está em azul, ele vai começar em 0 e vai até 2, né? Então, meu i começa em 0 e ele vai até 2. Então eu vou sempre, o meu limite é o 2, é como se eu olhasse diretamente para cá, fizesse essa comparação, né? Menor ou igual a 2, né? Beleza? É isso, né, pessoal? Certo? E aí, dentro do meu para, o que eu faço? Eu tenho um outro para que está em vermelho, onde eu inicializo um j de 0 e ele tem que ir até 4, tá? Então, o meu j vai começar aqui, ó, em 0. E ele vai até 4. O limite dele é esse aqui, né, ó. Certo? Então é como se fosse assim, menor igual a 4. O j, tá? Beleza? Todos, passo 1, né, claro. E aí, logo dentro desse segundo para, não, mais interno, o que eu vou ter? Um comando de saída. Informe o elemento, aí tem uma variável, um outro texto, uma outra variável e um outro texto. Né? O que é isso? Vamos por partes, né? Dividir a minha tela aqui. Então vai aparecer na saída assim. Texto, né? Informe o elemento, certo? Essa primeira parte aqui. Aí eu tenho depois uma concatenação com conteúdo da variável i. Quem é o conteúdo da variável i? 0, né? Depois tenho concatenação de um texto, uma vírgula, né? Então vou colocar aqui. E depois eu tenho concatenação de conteúdo de variável, no caso j. Quem que é o conteúdo da variável j? 0. E depois concatenação de um outro texto. Vou colocar em preto aqui. 2 pontos, né? Assim, né? Beleza? Depois, comando leia, certo? Então o leia vai ficar esperando que o usuário informe da entrada de alguma coisa. Lógico, um número inteiro, né? Vamos supor que o usuário colocou isso, -1. Quando o usuário colocar -1 e teclar Enter, o leia M e J vai colocar esse -1 aonde? No vetor, na matriz M, linha I, coluna J. Ou seja, vou colocar, meu I tá onde? Meu I tá aqui e meu J tá aqui, né? Ó. Então, nesse caso, aonde que eu vou guardar? Muito bem. Vem pra cá, ó. Beleza? Linha 0, coluna 0. Tudo bem? Depois, acabou, né? Quando acabar aqui, o que vai acontecer? Fim para. O fim para faz o passo 1 do J e volta, né? Certo? Quando isso acontecer, J recebe J mais 1, por conta do passo 1. Então, meu J estava em 0, vai para 1. Beleza, pessoal? Beleza? Posso seguir? Tá bom. Então, quando meu J está em 1, a minha verificação, meu J tem que ir até 4, né? 1 é menor ou igual a 4, então entra de novo aí no para e executa tudo que está aí dentro. Escreva, informe o elemento certo? Texto, depois conteúdo da variável i, né? Vou colocar em azul. Depois mais texto entre aspas duplas aqui, né? Vírgula. Depois conteúdo da variável j, que é 1, e depois texto de novo, 2 pontos, certo? Depois tem leia M e J. Né? Fala, professor, mas é a mesma coisa, M e J? É, porém, o meu I e o meu J estão variando, isso que vai tornar dinâmica o meu percurso na matriz. Eu não vou precisar ficar colocando vários leias, né? Apesar que os leias vão ficar se repetindo por 15 vezes por conta das estruturas de repetição, né? Vamos supor que o usuário coloque aqui 17. Quando o usuário colocar 17 e teclar Enter,
O leia M e J vai pegar o 17 e colocar onde? Fazer uma pergunta aqui para vocês. Vai ser aqui, no desenho, ou vai ser aqui? 5 segundos, hein, de novo. Quem respondeu aqui, onde eu fiz um X, errou, tá? Beleza? O certo é aqui, o 17 vem pra cá, tá, pessoal? Por quê? Se eu fizer referência, eu vou fazer um destaque aqui em laranjado. Quando eu estou fazendo referência a essa posição, significa que eu estou me referindo à linha de índice 1 e coluna de índice 0. E não é isso que eu quero, né? O M e J está dizendo assim, leia da entrada e guarde na linha I, coluna J. Ou seja, guarde esse valor que eu acabei de ler da entrada na linha 0, linha I, coluna 1, coluna J. Tá bom, pessoal? Tô fazendo bem devagar mesmo para vocês se adaptarem aí, tá? De novo, se você já entendeu isso, tudo bem, não precisa ficar bravo, pode avançar o vídeo, tá bom? Não tô com pressa não. Então, beleza. Depois que isso aconteceu, fim para, volto de novo aqui, né? Passo 1, J recebe J mais 1 por conta desse passo 1, então tava com 1, vai para 2, né? Então, meu J caminhou aqui. Veja que o I não vai andar? Não, por enquanto não. O I continua em 0, tá? Eu vou fazer até quando o I avançar aí pra frente, para vocês verem quando que isso vai acontecer. Tá bom, pessoal? Bom, J é menor ou igual a 4, né? Então, 2 é menor ou igual a 4, então eu vou continuar fazendo isso, continuar executando o que está aqui dentro, né? Escreva, informe o elemento, texto, né? Então, vou colocar aqui. Aí depois tem conteúdo da variável I. Depois tem mais texto, certo? Uma vírgula. Depois tem conteúdo da variável J. Depois tem mais texto, né? Os 2 pontos. Depois tem o leia. Leia M e J. Então, cursor de novo esperando que o usuário informe o valor. Vamos supor que o usuário coloque 8, tá? Quando o usuário colocar 8 e teclar Enter, o leia M e J vai pegar esse 8 e guardar aonde? Muito bem, aqui, né? Ó. Certo? Na linha, na matriz M, linha I, coluna J, linha 0, coluna 2. Tudo bem? Depois disso, o que acontece? Fim para, né? Passo 1, J recebe J mais 1. J recebe 3, né? 3 é menor ou igual a 4, que é o limite desse para que está em vermelho. Então, eu vou executar de novo o que está aí dentro, nesses 2 comandos. Escreve e leia. Informe o elemento. Conteúdo da variável I, né? Vírgula, né? Por conta desse texto. Conteúdo da variável J. E os 2 pontos, né? Que é a concatenação aí das coisas. Leia M e J. Vamos supor que dessa vez o usuário coloque 0. Quando o usuário colocar 0 e teclar Enter, o leia M e J vai pegar esse 0 e colocar na matriz M, linha I, coluna J. M, linha 0, coluna 3. Então, 0 vem para cá. Depois, o que vai acontecer? Passo 1 do J. J vem para cá, né? J é menor ou igual a 4. Não é menor, mas é igual a 4, né? Então, até menor ou igual. Então, eu vou executar pela última vez nessa série, né? O J, tá? Nessa iteração do I, o para do J, né? Então, escreva e leia de novo. Então, vai aparecer esse texto de novo, né? Informe o elemento 0,4, né? Conteúdo da variável I, texto, conteúdo da variável J e texto, né? Leia de novo, né? Vamos supor que o usuário coloque 3, tá? Quando o usuário colocar o número 3 e teclar Enter, o leia M e J vai pegar esse 3 e colocar
aqui, né? Na matriz M, linha 0, coluna 4. E depois, o que acontece? J recebe J mais 1 por conta do passo 1. Então, o J, como se ele viesse para cá, mas esse para cá não existe, né? Porque J vai chegar no valor 5, tá? Então, o J não significa que quando o J está aqui, ó, né, fora, vamos dizer, da matriz, que o J não tem nenhum valor. Não, o J tem valor sim, o J tem valor 5, né? O que invalida desse para em vermelho não ser executado mais uma vez aqui, agora, é o limite. O limite desse par é até o 4. E como o conteúdo de J é 5, essa repetição se torna falsa, essa condição se torna falsa e, portanto, né, se torna falsa porque 5 não é menor ou igual a 4. Né? Então, fim para, eu vou para a próxima instrução depois do fim para. E essa instrução depois do fim para é o quê? O para que está em azul, tá, pessoal? O para que está em azul é o quê? É o para do i. Então, o i que vai receber i mais 1 por conta do passo 1. Então, é como se o meu i, aqui nesse momento, recebesse i mais 1. Estava com 0, vai para 1, tá? Então, meu i vem para cá. Tudo bem, pessoal, até o momento? Espero que sim. Bom, pessoal, então, espero que até o momento não tenham tido muitas dúvidas, apesar de tá tudo muito novo, tudo muito confuso. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar até aqui. Bom, quando o meu i está em 1, né, o que significa? O meu i ele vai até 2, ou seja, i é menor ou igual a 2? Sim, então, o que eu faço? Tudo que está dentro do para em azul. O que está dentro do para em azul? Começa de novo. Para J em 0, né? J recebe 0, então meu J recebe esse novo valor. Ele vai até 4, né? Enquanto o J for menor ou igual a 4, eu vou executar tudo que está aí em preto, né? Dentro do para vermelho. Escreva, informe o elemento, vou colocar assim. Informe o elemento. Aí eu tenho texto, conteúdo da variável i, texto, conteúdo da variável j, né? O leia, vamos supor que o usuário coloque 5. Quando o usuário colocar 5 e teclar Enter, o leia MIJ vai pegar esse 5 e colocar exatamente aqui, ó, na linha 1, coluna 0. Tá, pessoal? J recebe J mais 1 por conta do passo 1 e eu volto nesse para em vermelho, né? Então, J recebe J mais 1. Meu J vem para cá, né? E aí, J, ele vai até o 4. Então, eu vou repetir isso aqui por mais 4 vezes, né? Forme o elemento, conteúdo da variável i, vírgula, conteúdo da variável j, 2 pontos, né, pessoal? Leia MIJ, então o usuário vai colocar um valor, vamos supor que ele coloque 6. Quando o usuário colocar 6 e teclar Enter, esse 6 vai ser colocado aqui. E isso se repete sucessivamente, tá? J recebe J mais 1. E assim por diante, tá? Eu vou adiantar o vídeo agora, tá? Com tudo isso aqui que tá acontecendo, só para preencher o vetor, tá bom? Até o final do preenchimento e aí daqui a pouco a gente volta, beleza? Bom, pessoal, então agora, né, que eu terminei de fazer a simulação aqui, meu J chegou em 5, meu I está em 2, né? O meu J ele vai até 4, então quando ele vai até 4, o que acontece? Ele vem aqui no fim para, né? E verifica se o conteúdo de J é menor ou igual a 4. Não é, porque é 5.
né? 5 não é menor ou igual a 4. Então, φ impara, né? Vai para a próxima instrução, que no caso é o φ impara do i. E o i, o que vai acontecer? Ele vai receber i mais 1 por conta do passo 1. Meu i vai para 3, né? Quando eu retornar do φ impara aqui, o que vai acontecer? Ele vai verificar se o conteúdo da variável i é menor ou igual a 2, que nesse caso não é mais, né? 3 não é menor ou igual a 2, portanto, φ impara. Encerro a execução dessa parte do meu algoritmo, tá? Então, que tipo de conclusões a gente pode observar até o momento? A leitura foi feita, a leitura dos dados foi feita, né? Veja, foram 15 valores que foram informados da entrada, né? Se você contabilizar o que está aí à direita, né? Foram 15 valores. E aí, dê uma olhada no que está em azul e o que está em vermelho, né? O que está variando mais? O índice da linha ou o índice da coluna? O que está variando mais é o índice da coluna, né? Porque, veja, quando eu estou na linha 0, o que acontece? Eu percorro todos os elementos daquela linha, todos os índices daquela linha, os índices de coluna daquela linha. Então, é como se eu estivesse percorrendo um vetor em toda essa parte aqui, né? Ó, de 0 até 4. Aí depois é como se eu estivesse percorrendo um outro vetor até essa parte, né? Depois, um vetor, toda essa parte de novo, tá? A diferença é que cada um desses que eu disse que poderia ser um vetor, né? Que eu coloquei em verde, em roxo e em laranja, são os índices de linha da minha matriz. Então, uma hora aqui é índice de linha 0 da matriz, depois aqui é linha de índice 1 da matriz e aqui índice 2 de linha da matriz em questão. Tá? E para cada um eu percorro todos esses índices de coluna. Tá? Além disso, esse percurso é feito da esquerda para a direita e de cima para baixo, conforme eu desenhei aqui em laranjado, né? Ó, da esquerda para a direita, de cima para baixo, linha por linha, e cada linha sua coluna em ordem de índice, né? Um ótimo exercício, daqui a pouco a gente vai ver, né? É que vocês tentem inverter a ordem de percurso, mas a gente vai fazer... Vão pensando aí em como inverter o percurso dessa matriz para ver o que vai acontecer, tá? Pessoal, eu vou cortar o vídeo aqui, vou encerrar por aqui até para ver quanto tempo que isso vai dar, tá? E eu retomo logo na sequência, tá bom, pessoal? Forte abraço para vocês, até já!